Professora, boa noite. Oi. No caso dos relés, quem que alimenta eles, assim, para a atenção de trabalho dele? A própria rede. A própria rede, mas ele... Por exemplo, faltou energia, ele tem um sistema de backup de energia ali que vai sustentar ele por um tempo. Ele trabalha com 110, 220, ele trabalha com o quê? Nossa, normalmente? Renato, eu não me lembro qual é essa energia. Eu precisava procurar um catálogo, alguma coisa para ver. Eu não, de cabeça assim, eu não me lembro. Eles ficam em algum painel de controle? Ali próximo do terceiro TP? Não, eles vão ficar junto do sistema, né? Porque eles estão próximos ali ao sistema da subestação, então depende muito de onde ele está. Se ele está dentro de um CCM, ele vai ficar junto do armário do CCM. Se ele está lá da área da subestação, ele vai estar lá. Aí ele puxa a alimentação desse CCM ou da subestação. Porque você tem esses sistemas de proteção em vários trechos do circuito, né? Então, você pode ter ele numa característica muito maior, né? Que, eu tenho uma subestação, uma linha de transmissão que está chegando na subestação, uma linha de distribuição que está saindo da subestação, e eu preciso, né, desses comandos. Ou eu tenho já a minha chegada da distribuição dentro de uma empresa, e aí, nessa empresa, eu tenho uma sala elétrica, onde ela é cheia de armários, né? De armários elétricos, que são os CCMs, por exemplo, e ali tem todo o comando, que vai fazer a gestão da empresa. Então, ele recebe da concessionária e faz a gestão da energia da empresa. Existe sistema de proteção ali? Existe. Né? Existe todo esse conjunto? Existe. Né? Então, você vai ter, só que ali eles são medidores menores, né? Então, eu tenho ali instrumentos de medição menores, porque eu tenho um nível de tensão menor. Agora, quando eu estou lá na minha transmissão de energia, que eu estou saindo da usina, estou transmitindo numa linha de transmissão de alto potencial, eu estou chegando numa subestação, recebendo essa energia num primeiro momento, isso tudo é muito grande. Então, os instrumentos são grandes. Então, depende... Os relés, lá na linha de transmissão também são de alto, enrolamento dele lá é alta voltagem também. Porque ele pode pegar junto com uma porcentagem dessa energia que vem dos TCs e dos TPs, que é só uma energia menor. Mas, mesmo assim, existe, né, um banco de baterias ali que vai alimentar ele. Legal. Tá, joia. Obrigado, professor. Então, vamos lá. Cadê? Então, ele fala, né, cadê o trinômio aqui, ó? Aqui, ó, o trinômio, né, dos TCs e dos TCs, nossa, isso trava a língua, TCs e TPs, relés e disjuntores. Né? Eles operam aí em conjunto, né? O mau funcionamento... dado pelo menos de um deles, vai tornar o sistema de proteção completamente desfuncional. Então, eles têm que trabalhar em perfeita harmonia. Se eles começarem a ter problemas, né, o sistema de proteção falha. Por isso que nos sistemas de proteção existem muitas redundâncias. Às vezes, eu tenho sistemas de proteção sobrepostos. Como eu te falei, são trechos, né? Da geração para a transmissão, da transmissão para a distribuição, da distribuição para o consumidor. Só que o sistema de proteção, ele faz como se fosse uma sombra, um sobre o outro. Porque se um falhar, o outro consegue suprir, pelo menos um período, essa falha. Então, eu não tenho essa disfuncionalidade do sistema. Porque pode acontecer de falhar? Pode acontecer de falhar. Por exemplo, eu tenho redundâncias na minha linha de transmissão para que se um cabo, né? Vamos imaginar aí que eu tenho uma linha de transmissão e eu estou trazendo essa linha em 3 fases e, de repente, uma das fases falha. Eu não posso entregar só 2. Eu tenho que ter uma redundância, porque se falhar uma, eu tenho que imediatamente fazer a comutação e entregar por outra.
Então, a gente não vê a transmissão sendo feita por 3 cabos. Ela sempre tem mais de 3 cabos, porque existe a redundância. Porque se um deles arrebentar, eu tenho o outro para substituir automaticamente. Tá? Devido à importância dessa relação, torna-se necessário, então, que a gente conheça um pouquinho mais das características dos TPs e dos TCs. Então, o que ele fala? Né? Ó, na figura abaixo aqui, ó, nós temos um desenho esquemático que mostra como que o dispositivo de proteção estão mutuamente associados. Dessa forma, entende-se que existe um canal de instrumentação que nós chamamos de link, né, que se inicia no ponto de coleta de medida de alta tensão ou de corrente e que se finaliza no CAD, que é o relé digital. Então, aqui a gente consegue ver como é que ele fica, olha lá. Existe junto lá na subestação, ó, é o barramento de alimentação, tá vendo? Esse barramento está vindo, isso aqui é a subestação. Eu tenho aqui o meu leitor de TP, o meu leitor de TC, né? E os disjuntores de atuação. Então, eu tenho aqui o software, que é o software SCADA, o relé, então todo mundo ele está ali mesmo. Né? Um painel que tem ali junto do TC e do TP? É um painel que tem junto dos TC e do TP. Né? Então, analisando a figura, nós podemos constatar que os dispositivos que formam o canal de instrumentação da tensão, eles são o transformador de potencial, os cabos de instrumentação, que são esses cabos CI aqui, ó, cabo de instrumentação, a impedância de proteção, que é a IP, que é um dispositivo que está aí para funcionar como um filtro também, o atenuador, que é o AT, que está aqui, que ele tem como se fosse um efeito capacitivo, né? Ele não vai deixar ter um pico de corrente que estoura o relé. Da mesma maneira, os dispositivos que integram o canal de instrumentação de corrente são o transformador de corrente, que está aqui, que é o TC, os cabos de instrumentação, a impedância, o atenuador. Então, o que muda é o TC e o TP. O que tem até o relé é a mesma coisa, são os cabos, o IP e o AT. Salienta-se que o filtro anti-aliasing e o CAD também são componentes integrantes dos canais de instrumentação. Contudo, em geral, eles se encontram dentro do hardware do relé. Então, esses dispositivos estão aqui dentro. No que tange a informação sobre esse filtro e o CAD do relé digital, você pode relembrá-las lá na seção 1.2. Então, na seção 1.2, ele passa, né, a teoria para a gente desses dispositivos aqui. Então, ele vai funcionar dessa forma. Como é que acontece, então, a mágica, né? O cabo de instrumentação, o CI, ele é padrão. E ele é um modelo coaxial RG8. A gente estava falando do coaxial até agora, né? Então, vocês que já trabalharam com cabo coaxial, vocês sabem aí melhor que eu, né? Vocês trabalharam na parte de instalação, eu não. Essa parte eu não tive aventuras ainda. Várias especificações, né, desse tipo de cabeamento podem ser encontradas, então, não obstante a maioria dos fabricantes. Então, existem vários fabricantes e vários modelos desse cabo, né? Então, vale conhecer a sua necessidade e conhecer o que cada fabricante tem para oferecer de benefícios com esses cabos. Lógico, alguns vão ser cabos que não vão te dar tanta fidelidade assim de proteção e outros vão te dar aí vários outros recursos aí complementares. Eles podem ser encontrados, a maioria dos fabricantes especifica, então, uma impedância de 50 ohms. Posso ter uma impedância maior, menor? Sim, por isso que é importante a leitura do manual do fabricante, né? Conhecer os catálogos técnicos do produto, né?
quando a gente vai em feiras que envolvem a área, né, o pessoal entrega muito catálogo, né? E muitas vezes as pessoas pegam o catálogo, enfiam na sacola, quando chega no estacionamento, joga a sacola no lixo. Mas existem muitas informações importantes, né, nas leituras desses materiais. Pelo menos, assim, faça uma leitura num primeiro momento para você saber o que é que está chegando de novidade no mercado. É muito interessante participar dessas feiras e eventos e conhecer, pesquisar, procurar saber, ir lá e conversar com quem está disponibilizando essa tecnologia nova para o mercado, porque ali é onde eles mostram o que a gente vai trabalhar amanhã, né? Tem muita coisa que ainda não chegou no mercado, mas que está sendo apresentada nessas feiras. Então, é muito, muito interessante de ir, de conhecer. O ano passado, eu tive a oportunidade de ir numa feira de energia solar e eólica. Nossa, foi sensacional. Tinha muita coisa que você fala assim, nossa, né? Que mundo é esse? Por quê? Porque ainda não é real aqui no Brasil, mas já existe e está chegando. Porque se veio para a feira é porque é uma tecnologia que está assim, na iminência de acontecer. Né? Então é bem bacana. Né? Então, para o que nós temos aí? Nós temos a impedância de 50 ohms, a proteção contra surtos eletromagnéticos, ela atua dessa forma, além de uma baixa perda de sinal. Então, essa é a característica dos cabos que eles fornecem. Todo o canal de instrumentação, ele deve ser protegido por uma impedância IP. E a medição de tensão é uma impedância conectada em paralelo, sendo em série para a medição de corrente. Nesse último caso, a corrente, então, flui pelo canal em níveis pré-estabelecidos, além de evitar a saturação do TC. Então, como que isso vai ficar? Né? Ah, não, eu achei que ele tinha um desenho aqui embaixo, mas ele não tem, o desenho está em outro lugar. O disjuntor de potência, que ele tem o número de 52, é o dispositivo de atuação eletromecânica, capaz de isolar as correntes elétricas sob com as condições normais de operação. Então, esse disjuntor, ele trabalha nas condições normais de operação. Então, ele vai isolar as correntes elétricas nessas condições, bem como sob condições anormais impostas por curto-circuito. Então, ele vai atuar tanto em condições normais como em curto-circuito. No entanto, a sua principal finalidade é interromper as correntes de curto-circuito, de modo a assegurar o completo isolamento do equipamento. Então, esse disjuntor de potência, o desenho dele está lá em cima, né? É esse aqui. Ele vai atuar quando houver uma corrente de curto-circuito. Então, se é feita a leitura, o relé manda os comandos de atuação para esse disjuntor e esse disjuntor vai interromper imediatamente Ué, o Renato caiu? Caiu, Renato. Então, ele vai interromper... Não, professor, está aparecendo isso para mim. É não, Renato? Ih, caiu, agora caiu. Caiu de novo, então. Caiu. Ele estava pedindo acesso aqui. Olha lá, de novo. Vamos ver se ele consegue... Voltou, Renato? Voltei, professora. Não sei o que deu aqui, caí. Acontece. Então, esse relé, quando ele lê a corrente de curto-circuito, né, ele entendeu que isso não é uma normalidade, ele manda o sinal para o disjuntor, que vai atuar e vai abrir esse circuito para que ele tome uma providência com relação ao que está acontecendo no sistema, que é esse disjuntor que está aqui. Cadê? Esse aqui. Agora vamos voltar lá embaixo no texto. A interrupção da corrente ocorre quando o relé envia um sinal de comando que ativa as bobinas de abertura e fechamento do mecanismo de ruptura alocado dentro das câmeras de extinção do disjuntor. Esse mecanismo ele é operado mecanicamente por um sistema de molas. Deixa eu matar meu cachorro, peraí.
Nossa, a primeira latida dele eu achei que era um papagaio. Aí ele dá cachorro vira-lata. Pronto. É que tem, assim, uma filial da Gatolândia no meu quintal. E ele tá sentindo o cheiro e vendo os cachorros, né? Então, a gente mata o cachorro para ele calar a boca e eu poder dar aula. Outro dia eu tava vendo, o pessoal tava falando assim, quais são os desafios da aula online? Lidar com o carro do ovo, com o cachorro latindo. Com um motoqueiro que passa milhão, falam de chamar no grau, né? Faz um barulho infernal. Exatamente. Você Tem vai tudo puxar uma isso. de chumbinho, subir lá no salão e ficar até esperando. Na hora que passar, dá um tiro de chumbinho bem no pescoço. Nossa, que maldade. Na Joga maldade, taxinha no chão. Hã? Joga a taxinha no chão para furar o pneu. Não, porque aí pode machucar a pata das minhas cachorras, dos outros cachorros. É cortar o mal pela raiz, entendeu? Dá um tiro de chumbinho ou no pescoço ou na coluna. Você não goste de motorhome, né? Não, entendi. Tá aparecendo 2 RR no grupo. O RR é o Renato. RR é você, Renato. Não, tem mais um. É você de novo. Você não entrou 2 vezes? Para mim, não. Para mim, ó, Alexandre, o Paulo, o Renato e o Wagner. Ah, é o Ricardo. Que Ricardo? O Ricardo é Ricardo Ribeiro. Mas ele tá como convidado, mas ele não aceitou o convite. Ricardo Ribeiro, que é o coordenador? É. Ele Eu vi sempre aqui e falei, ué, aqui. tem dois eu aqui, 2 RR. Eu falei, ué, Não, um é Renato Ramalho e o outro é Ricardo Ribeiro. ah, legal, pensei que fosse algum erro no... Não, tá vendo aqui, ó, a tela? Ou você só vê a apostila? Aqui, é o Eu Ricardo. só vejo as bolinhas e a apostila. Aqui, ó, do lado aqui, quando a gente abre a telinha, ele aparece o Ricardo. O outro RR é o Ricardo, mas ele tá como convidado que não aceitou o convite. Ah, legal, obrigado. Então, vamos lá. Mas já aconteceu de eu entrar, não dar certo, eu sair e quando eu voltar, eu ficar 2 vezes na tela. Como você caiu 2 vezes, eu achei que era você mesmo. Esse mecanismo, então, ele é operado mecanicamente, né, através desse sistema de molas. Contudo, devido à intensidade das correntes de falta a serem interrompidas, perigosos arcos elétricos surgem nas câmaras de extinção e recebem, então, esse nome justamente pelo fato de que elas extinguem esse arco elétrico. Então, aí é um momento muito crítico com relação à segurança, né? Porque pode acontecer, né, de esse arco elétrico ser tão forte a ponto de causar um grande acidente. A gente tem que lembrar que o arco elétrico ele varia de 6.000 a 30.000 graus Celsius. Ou mais até, né? Em média, aí, nós consideramos que os arcos elétricos têm 20.000 graus Celsius e que, só para a gente comparar, né, o metal derrete a 1.000. Se você tiver um arco elétrico de 20.000 graus Celsius, o seu metal não vai derreter, ele vai virar vapor metálico. Não vai dar tempo dele passar pelo estado líquido, né? Ele vai do sólido para o vapor. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma condição aí onde você tem, por exemplo, uma caixa selando esse equipamento, ela vai entrar em colapso. Não é que ela vai derreter, não, ela vai colapsar. Ela vai, as partículas sólidas dela, elas vão se espaçar tanto que ela vai entrar em colapso. Ela vai... É como se você pegasse uma bexiga e fosse enchendo ela de água, enchendo. Chega uma hora que você abre tanto a parede dela que ela começa a ter pequenos microfuros. Isso é o colapsar. Aí aquele elemento que está lá dentro começa a vazar por esses microfurinhos. Só que dependendo do que você pode ter um óleo pressurizado, por exemplo, o que ele precisa é desse microfurinho para explodir tudo. Né?
E é o que acontece quando você tem aí esse excesso de calor. Então, quando nós estamos falando desse disjuntor, ele tem as câmeras de extinção, geralmente elas são câmeras a vácuo, então até acontece o arco, mas o arco sem oxigênio não abre, né? Mas se ele tiver um pouquinho de oxigênio ali, ele vai abrir. Mas é para não ter, né? Essas câmeras são câmeras de extinção de arco elétrico, que são dispositivos de segurança para não ocorrer esses arcos gigantescos. Eu passei para vocês o vídeo que mostra o arco elétrico acontecendo. Professora, isso é porque o efeito de elétrico do vácuo é maior do que o do... O vácuo é mais, como se o vácuo fosse mais isolante que o ar. Mas é que eu não tenho oxigênio. Porque não tendo oxigênio não forma o ar. Porque precisa dele para conduzir. Eu preciso de oxigênio. Porque o que acontece? O que é o arco elétrico? O arco elétrico ele ocorre quando eu tenho a passagem de corrente elétrica através de um ar ionizado. Uhum. O que é o ar ionizado? O oxigênio em si ele é isolante. Uhum. Tá? A ionização do ar ela se dá momentos antes de acontecer a abertura de um arco elétrico através de um raio ou de um curto-circuito. Existe uma recombinação química no entorno daquele elemento, por conta do próprio calor, que faz com que esse O2, que seria o oxigênio, ele se recombine e vire O3, que é ozônio. Então, aquele caminho por onde ocorreu essa modificação, somado com as partículas de coisas contaminantes do ar, poluição, sujeira, coisa metálica, o que tiver no ar. O que tiver no ar vai fazer o trajeto do arco. Uhum. Isso é o que vai fazer o trajeto do arco elétrico. Legal. Legal, obrigado, professor. De nada. Vocês estão vendo o vídeo ou vocês estão vendo a apostila? Acho que é o vídeo, né? O vídeo da panela. O vídeo da panela. E eu passando vídeo de comida. Olha lá. Então, ele fez o comando para abertura das chaves seccionadoras da subestação, só que ela estava sob carga. E aí, a tendência da corrente elétrica é agir por inércia, ela tende a continuar. Só que, para ela continuar, tem que ocorrer a ionização do ar. Então, você imagina aí que a gente está falando de 20 mil graus Celsius. Por que não é recomendado que seja feita a abertura dessas chaves com carga? Justamente pela temperatura que chega. Essa temperatura ela é tão alta, que ela deforma as pontas de conexão dessas chaves e quando elas voltam para a posição original, elas não encaixam mais direito e começa a acontecer mau contato. Então, a ideia é que não ocorra abertura com carga, mas em alguns momentos eu preciso abrir com carga. E aí vem o dispositivo que faz a abertura com uma caixa selada, garantindo que eu vou fazer a abertura sem oxigênio. Em alguns casos eu consigo, né? Outros casos não. Depende do modelo que eu tenho. Então, quando ela se aproxima do lado que tem a carga, né? Que seria o lado que a cidade está solicitando a demanda, ela vai abrir o arco. Na abertura de chave, os arcos costumam ser maior do que no fechamento, professor? Sim. A tendência é que seja, porque a corrente já está passando. No fechamento, ela está ali querendo passar, mas ela não tem um destino ainda. Ela vai pular para o destino a hora que você chega perto o suficiente. Legal. É bonito de ver, mas dá um medo gigante, porque faz um barulhão.
Olha isso. Um balãozinho metálico na linha. Então, são esses eventos que muitas vezes acontecem que fazem com que o seu sistema acabe sendo derrubado por um curto-circuito, por exemplo. As condições atmosféricas são condições extremamente preocupantes, né? Principalmente porque você tem a condição das árvores próximo às redes elétricas. Eu não sei o que as pessoas têm o prazer de plantar árvore embaixo da rede elétrica. Nesse ponto, eu cortaria todas elas. Eu seria a mais antiecológica do mundo. Professora, tem um caso que ocorreu, acho que não sei se foi na Vila Mariana ou no Paraíso, que caiu a rede de cima, caiu sobre a rede de baixo, ficou estourando um tempo. Aquilo foi efeitos pirotécnicos gigantes. Olha o problema, olha. E o perigo do bombeiro ali embaixo. Aquelas imagens da Vila Mariana também foram assustadoras. O que tem aí? Tem gases acumulados nesses espaços. E um arco elétrico que acontece já é o suficiente para causar uma explosão. Então, são áreas que a gente considera como áreas classificadas. Ó, o pessoal está soldando lá embaixo, no espaço confinado. Ó. É um arco elétrico? É. Olha lá, balão metálico na linha. Então, você vê, às vezes não é condição atmosférica, às vezes não é nada, né, que seja óbvio, mas é um balão de criança que se enroscou na linha. E aí o sistema de proteção tem que atuar. Aí foi um fechamento de um disjuntor que ele fechou errado. Vê se criança tem o que fazer, né? Ele tomou um choque. Dependendo de onde eles estão, existem muitos gases subterrâneos, né? Ao solo mesmo. Ai, que romântico. E aí o romantismo acaba com a luz do bairro inteiro. Tá vendo, ó? A tendência é sair de uma fase para outra, ó. Ele faz o arco, tá vendo? Professora, a linha de pipa nessas redes elétricas costuma dar problema? Sim. No aspecto assim, de conduzir, porque o algodão ele não conduz, né? A não ser que Mas se ele tiver molhado, sim. Se ele tiver com cerol, sim. Ah, entendi. Porque então, hoje eles têm uma linha que... Como é que é a linha chilena, a linha não sei o quê? Eu sei que tem uma linha que eles põem pó de ferro. Ah, entendi. Essa pode conduzir. Sim. Até mesmo a linha de algodão, se ela tiver molhada, Uhum. se ela tiver úmida, ela conduz.
E já teve descargas assim em crianças direto da rede? A senhora já soube de algum caso? Já, quando eu fiz estágio na Eletropaulo, eles contaram que tinha sim. Que eu perguntei se o maior caso, né? Se a maior preocupação deles era com relação aos pipas, e eles acabaram falando que não, que os pipas ficavam entre segundo e terceiro lugar nas condições de acidentes, que a maior preocupação da concessionária em relação a acidentes domésticos, vamos dizer assim, né, que não são acidentes com profissionais, era as donas de casa que tiram o trilho da cortina para limpar. E no momento em que elas tiram, eles falaram, é impressionante, mas parece que existe uma forte atração dessas mulheres de pegar o trilho da cortina e colocar para fora de casa. Né? E elas acabam em um sobrado encostando no 13.800 volts. Nossa. Assim como o pessoal que está construindo próximo da rede elétrica pega vergalhão que vai fazer as colunas e as vigas e acaba, quando já está no segundo andar do sobrado, na movimentação, encostando. Até para fazer laje, né? Para fazer laje e tudo mais. Aí, depois é que vem as crianças. Aí a criança faz um pipa com papel metálico, né? Papel alumínio, com aquele papel que tem mais brilho, porque vai ficar bonito. É igualzinho a história do balãozinho que encosta na linha. Entendi. Então, tem casos sim, e não são poucos. Né? Apesar de não ser o primeiro colocado nos acidentes, ele está entre os 5 primeiros, vamos dizer assim. Eu pensei que os casos de crianças fossem mais quando eles tentam desenroscar o pipa. Eu da linha eu não tinha pensado nisso daí, nessa linha com metal e o... É que eles não separam, eles colocam casos de crianças com pipas. Ah, entendi. Né? Então, a estatística, ela fica toda junta. Pelo menos eu nunca peguei uma estatística separada, né? Crianças com pipas só empinando, tentando desenroscar, né? O meu sobrinho, por exemplo, ele empinava pipa no quintal de casa, porque a minha irmã não deixava ele sair de casa. Então, ele tinha um espacinho minúsculo e ele conseguia pôr o pipa no ar ali. Ele conseguiu cortar a linha da net que vinha do poste para minha casa, passava por cima do quintal dele. Ele conseguiu cortar a linha ali no meio. Nossa, ele cortou com o pipa dele. Aí, eu vi que não estava funcionando, ainda era naquela época da linha de escada, né? Que a gente estava falando, né? E não funcionava, eu chamei o técnico falou, não, mas eu não posso mexer. Porque a minha competência é até o poste. E até o poste você tem sinal. Eu falei, mas aqui dentro eu não tenho sinal. Não, mas não é problema meu. O problema tá do poste para o seu lado. Você se vira. Eu falei, você tem noção? Olha o tamanho da escada que você tem. Eu não tenho uma escada desse tamanho para investigar o cabo aqui dentro e descobrir o que é o meu problema. Né? Eu tive que pagar para ele entrar em casa, fazer o teste na minha casa, para verificar que não tinha sinal, para descobrir que o problema era o fio que estava ligando de um lugar para o outro. Já pensou? Porque a competência dele acaba no poste. Como uma outra vez o rapaz foi fazer a instalação nesse poste e falou, pronto, está instalado. Eu falei, o quê? Não, a minha obrigação termina aqui. Do poste para dentro é você que tem que instalar. Eu falei, você é louco? Eu falei, olha a altura que isso tá. Como que eu vou saber o que eu vou pegar em cima, rapaz? Ele instalou no poste o meu ponto de telefone. Já pensou? Eu falei, não, você tem que trazer um fio daí até minha casa. Não, eu não tenho autorização para entrar. Eu falei, então você deixa uns 5 metros de fio aí e joga no meu quintal que eu puxo ele para cá. Como assim? Ele queria que eu subisse 3 metros de altura para descobrir em qual caixinha que eu ia ligar o fio. Eu falei, não, senhor. Você pode deixar o fio aí suficiente para eu pôr dentro de casa. E deixa conectado aí. Uhum. E foi o que ele fez. Pegou, ele enrolou um monte de fio, né, deixou preso no poste dele, jogou no quintal para eu ligar em casa. E eu tive que fazer a ligação.
Eu falei, aquele poste lá era cruel. É o menino que arrebenta o fio, é o outro que não quer instalar o meu telefone. Então, vamos lá. Fácil, né? Faz parte, né? Faz parte do pessoal que quer ganhar um dinheiro. Devido à intensidade das correntes de falta que vão ser interrompidas, né? Os perigosos arcos elétricos podem surgir, então, né? Esses mesmos arcos que nós vimos externamente, eles podem surgir nas câmeras de extinção dentro dos disjuntores. O disjuntor tem esse sistema de proteção, que são essas câmeras de extinção, para que não aconteça o que a gente viu, né? Então, face ao exposto, o que caracteriza um tipo de disjuntor é a forma como o arco é extinto dentro de suas câmeras. Portanto, os principais tipos são: eu tenho disjuntor a óleo, disjuntor a ar comprimido, disjuntor gás hexafluoreto de enxofre, que é o SF6. Ninguém fala hexafluoreto de enxofre, tá? É disjuntor SF6. No disjuntor a óleo, como o próprio nome indica, né, existe óleo ali, né, então os componentes estão imersos em óleo, é um óleo isolante, né, e ele é utilizado para a extinção do arco. Porque se eu preencho ele com óleo, eu não tenho oxigênio lá dentro. E esse óleo tem uma característica de ser um óleo isolante, então ele não vai gerar uma condutividade lá dentro. No disjuntor a ar comprimido, o ar é o meio isolante. E um jato de ar altamente pressurizado é disparado, em geral, transversalmente ao arco para extingui-lo. E aí ele tem, né, um tempo de atuação, né? Por isso que ele fala que é o mais rápido possível. Né? O princípio de operação do disjuntor a gás, ele é similar ao de ar comprimido, contudo, o meio isolante, que é o SF6, ele é uma das melhores propriedades isolantes que tem. Por quê? Porque o SF6, ele é um gás inerte. O gás inerte é um gás que não é inflamável. Então, toda vez que você ouve falar sobre um gás inerte, ele é um gás que ele não vai pegar fogo, não vai explodir. Então, por isso, ele tem a sua eficiência, né? Eu estou lidando ali com um elemento que é a energia elétrica, que gera um arco elétrico que tem um aporte térmico muito grande, e esse material, que é o SF6, ele vem aí com essa característica de ser isolante e ser um gás inerte. Embora seja uma possibilidade remota, o gás SF6 pode ser potencialmente perigoso nas subestações, né? Pois caso ocorra um vazamento em instalações fechadas, ele pode acumular esse gás nas partes mais baixas. Por quê? Uma característica do gás inerte é que ele é mais pesado que o ar. Então, ele vaza e ele começa a se acumular na parte de baixo das salas elétricas, e assim como o gás de cozinha, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a preencher de baixo para cima. Vai chegar um momento que ele começa a empurrar o oxigênio para fora e só vai ter SF6 lá dentro. Então, eu começo a ter um ar rarefeito de oxigênio. Então, ele é perigoso por conta disso, por faltar oxigênio. Vocês sabem por que, por exemplo, o motor da geladeira é na parte de baixo? Vocês sabem explicar por que o motor da geladeira fica embaixo e não em cima? Não. É uma medida de segurança. Porque, se você for ver, o princípio do calor, né? Tudo que é quente tende a subir e o que é frio tende a descer. Então, eu poderia muito bem colocar o motor da minha geladeira na parte de cima da geladeira para eu não precisar ter tanta tubulação ali passeando por trás da geladeira para gerar o ar frio que tem que subir, né? Então, teoricamente, ele deveria ficar lá em cima. Mas não, ele fica embaixo. Né? Pensa assim, a geladeira geralmente está na cozinha junto ao fogão. Né? Você de manhã cedo acorda, prepara o seu café e sai apressadamente e esquece o fogão ligado, o gás vazando.
Esse gás do fogão é um gás inflamável e ele é um gás que é mais pesado que o ar. A tendência dele é se acumular de baixo para cima na cozinha. Só que, para que esse gás entre em inflamabilidade, eu preciso de uma faísca. E eu não tenho nada que gere faísca na cozinha, a não ser o motor da geladeira. Que talvez, em um momento de uma falha, quando ele entrar em partida, ele pode gerar uma faísca, né, e gerar uma grande explosão. Então, o que acontece? Por estudos, né, de segurança, entende-se que quando você fez o seu café, você abriu a geladeira para pegar a manteiga ou o leite ou alguma coisa de dentro da geladeira. E você fechou. Nesse momento, você deixou entrar calor na geladeira. O termostato, ele percebeu esse calor e ele ligou o motor da geladeira enquanto você ainda estava na cozinha. Uma geladeira normal, ela liga em 24 horas de 6 a 8 vezes, se ela permanecer fechada. Então, ela vai demorar algumas horas para voltar a ligar o motor. Essas horas todas já foi o suficiente para esse gás que está vazando ficar mais alto que o motor da geladeira. Ou seja, não tem mais oxigênio ali. Mesmo que o motor ligue e emita um curto-circuito ali por um fiozinho que está desencapado, encostando, não vai abrir arco elétrico porque não tem oxigênio. Mesmo tendo um gás inflamável ali. O excesso de gás inflamável e falta de oxigênio. Eu não fecho o triângulo do fogo. Então, por medida de segurança, ele funciona dessa forma. Só que o SF6, ele não é inflamável. E ele é mais pesado que o ar e ele vai atuar da mesma forma. Ele vai preencher a parte de baixo e vai subindo, subindo, subindo. Chega uma hora que ele já expulsou todo o oxigênio dali. Porque, como ele é mais pesado que o oxigênio, ele vai empurrando o oxigênio cada vez mais para cima e mais para fora. Se você entra dentro dessa sala, você pode desmaiar ou até morrer. Né? Por isso, essas salas têm que ter um sistema de troca de ar constante. Ela precisa ter um sistema de exaustão e de insuflação de ar limpo ali, para garantir que eu não tenha níveis baixíssimos de oxigênio nesse local. É de suma importância, então, comentar que, independente do tipo do disjuntor, os seguintes parâmetros básicos caracterizam, então, a qualidade operativa deles. Então, o que entra aí como qualidade operativa dos disjuntores? Estando com os seus componentes fechados, o disjuntor deve ser um excelente condutor, ou seja, apresentar perdas mínimas. Estando com os seus componentes abertos, o disjuntor deve ser um excelente isolador entre as partes do sistema interligadas por ele. Tendo em mente que a intensidade de corrente de curto-circuito pode atingir valores extremamente elevados, o disjuntor deve ser capaz de suportar, sem se danificar, a máxima corrente de curto que atravessa, para que em seguida ele possa interrompê-la. Então, é o que eu falei, ele tem que aguentar aquela quantidade de calor gerada naquele momento de curto-circuito e não se danificar, porque se ele derrete, ele vai permanecer fechado. Ele não vai conseguir abrir.